calhou desse assunto ser justamente no dia que o nosso pastor falou sobre a festa das trombetas. Eu estou fazendo discipulado com alguns dos rapazes da nossa igreja e esse ano a gente começou a pegar alguns assuntos básicos da fé cristã e desenvolver. Então, semana passada, a gente falou sobre a revelação, sobre os tipos de revelação, falamos sobre Cristo, que é a perfeita revelação, falamos da formação do cânon, da suficiência das escrituras. E aí, para fechar esse assunto introdutório, eu ia falar sobre como a escritura, a pregação da palavra é imprescindível para a salvação e para a vida do homem. Então, eu queria pedir aos irmãos que abrissem as escrituras no livro de Romanos, capítulo 10. A gente vai ler o versículo 17. Tem tudo a ver com o que o nosso pastor falou hoje de manhã, então, se Deus quiser, vai acrescentar aí bastante pra gente. Eu vou ler o texto e depois a gente faz uma oração rápida. Romanos 10, versículo 17 diz o seguinte: E assim, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Vamos orar. Santo Deus, eterno Pai, te damos graças, ó Pai, por mais essa oportunidade que temos, ó Pai. A trombeta ressoando, Senhor Deus, o Senhor proclamando através da Tua palavra, da pregação, que Cristo está próximo, Senhor Deus. Somos chamados constantemente ao arrependimento, a viver vidas santas e a nos curvarmos diante do senhorio do nosso Rei e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Pedimos ao Pai que, assim como até aqui, o Senhor mantenha os nossos ouvidos e os nossos corações atentos à Tua palavra, Senhor Deus. E que apesar das limitações daquele que fala, cremos que o Teu Espírito é que opera quando a Tua palavra é exposta. Pedimos que o Senhor esteja conosco essa noite. Fale aos nossos corações, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Bom, nós nos chamamos de reformados, né? Presbiterianos reformados. E um dos momentos da história em que a gente mais se apega, obviamente, é a época da Reforma. E uma das grandes bandeiras da época da Reforma é a sola Escritura, né? A grande bandeira também dos puritanos, mais ou menos nessa época, era a pureza no culto e a pureza na vida. E por isso eles levantavam a bandeira da sola Escritura, porque sem as escrituras, sem a suficiência das escrituras como pilar para isso, não podemos ter o evangelho, a pregação do evangelho, não podemos ter uma vida santa, porque é essa palavra inerrante que pavimenta o nosso caminho. É interessante que se a gente pegar algumas igrejas daquela época, e se a gente for hoje em algumas igrejas nos Estados Unidos, por exemplo, a gente vai ver o estilo, né, da igreja. Lá na frente tem o púlpito, né? Aí lá na frente tem o lugar onde você faz o batismo, a mesa da ceia, e no centro, às vezes um lugar alto, o púlpito, né? Isso é extremamente significativo, né? Eles colocando a palavra, a pregação da palavra no centro do culto, e assim deve ser também conosco no centro da nossa vida. E eu queria meditar a respeito disso, né? Da centralidade da pregação na nossa vida, dividindo esse texto de duas formas: de que a pregação ela é indispensável para a salvação do homem e de que há apenas uma única mensagem nessa pregação, que é a palavra de Cristo. No versículo 17, o primeiro verso diz assim: E assim a fé vem pela pregação. Eu vou pedir aí para os irmãos me ajudarem, abrirem alguns textos para a gente desenvolver. A meditação vai ser bem rápida, mas para que seja um pouquinho mais rápida, eu vou pedir para que vocês me ajudem. Eu vou pedir para que alguém abra para mim em 1 Coríntios 22 a 24. 1 Coríntios capítulo 1, versículos de 22 a 24. Pode ler. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios.
Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Então essa é a pregação, o Cristo crucificado. Para muitos parece loucura, mas foi esse meio que Deus estabeleceu para que ele fosse revelado. A palavra de Deus é através dessa pregação que nós temos conhecimento a respeito da obra de Cristo, da nossa necessidade do nosso Salvador, e não há outro meio senão esse pelo qual nós nos achegamos e conhecemos de fato o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então a pregação da palavra, ela nada mais é do que a prova do amor de Deus para conosco, né? A gente viu na nossa primeira reunião lá do discipulado que a revelação de Cristo, era necessário, na verdade, que Cristo se revelasse a nós, porque nós, principalmente por conta da nossa condição de caídos, nós não tínhamos como nos achegar a Cristo. Então ele precisava se revelar a nós. E Cristo se revelando, a palavra também sendo exposta, essa é prova do amor e da graça do nosso Senhor Jesus sobre nós. Eu vou pedir para que dois irmãos abram nesses textos, 1 Coríntios 15, 1 e 2, e Atos 13, de 44 a 49. 1 Coríntios 15, 1 e 2 é o primeiro texto. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Então, para que creiamos, para que sejamos salvos, a palavra de Deus precisa ser pregada a nós, né? Alguém abre para mim Atos 13, deixa eu só abrir rapidinho antes de lerem. Atos 13, 44 a 49. Pode ler. No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Mas posto que a rejeitais, e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que vos volvemos para os gentios. Porque o Senhor assim não o determinou, que eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. E divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Então esse é um padrão que a gente vê em toda a Escritura, principalmente no Antigo Testamento, onde nas cartas de Paulo em Atos, em Romanos, quando a igreja está sendo fundamentada, ela é fundamentada através da palavra dos apóstolos, da pregação da palavra. Então, mais uma vez, esse texto confirma de que sem a pregação, sem a exposição das Escrituras, de maneira fiel, o homem não pode se converter, né? Ele diz aqui no versículo 48, glorificavam a palavra do Senhor, eles tinham acabado de ouvir a mensagem do Evangelho, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Se a gente olhar para a história da igreja, a gente vai perceber que sempre quando a igreja se desviou da verdade, é quando ela negligenciou a suficiência das Escrituras e a centralidade dessa pregação, né? Então, nós, como presbiterianos reformados, nós temos essa bênção, né? E devemos dar graças a Deus por isso, porque temos a oportunidade, de fato, de ouvir a Cristo todo domingo. Ontem o pessoal estava conversando aqui na mesa, Francisco, Moisés, Israel, e eu estava só ouvindo. E aí eles estavam falando que, eu não lembro agora o contexto específico, de que eles foram numa igreja da Assembleia de Deus, e o pastor perguntou se eles criam que o que estava sendo pregado ali era verdade. Depois perguntou: vocês acham que tem algum cristão aqui? Alguma coisa nesse sentido. Mas o ponto o que eu quero chegar é que o Francisco, se eu não me engano, você me corrija se eu estiver errado, ele disse: aqui não tem cristãos, não tem crentes nessa igreja específica, porque o evangelho ele não é pregado aqui, Cristo não é pregado. A Bíblia é deixada de lado. E é isso que a gente precisa ter em mente, né? Quando Cristo não é pregado, quando a palavra de Deus não é colocada como centro do culto, como centro do serviço cristão, não há salvação em Cristo, né? Abram comigo 1 Pedro 1,
23, a gente já leu esse texto aqui, ainda para confirmar o fato de que sem a pregação da palavra não podemos nos converter e sermos tornados pela misericórdia do Senhor filhos de Deus. Alguém pode ler para mim 1 Pedro 1, 23. Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Então, os homens são regenerados mediante a palavra de Deus. Diante disso, a gente percebe, né, que rejeitar a pregação da palavra, na verdade, é rejeitar não só a mensagem de salvação, de misericórdia, mas é rejeitar o próprio Cristo, e a gente vai ver isso mais para frente. Por isso que é tão abominável, e precisa ser para nós crentes presbiterianos tão abomináveis, questões, qualquer tipo de inserção que substitua a pregação da palavra, né? Então, por exemplo, a gente não vive muito esse contexto, mas o cultinho infantil, onde as crianças são tiradas do meio do culto, né? Quando Cristo é apresentado por um ministro ordenado, isso é muito significativo, porque foi Deus que ordenou que o culto solene fosse assim. Então, essas crianças são retiradas da presença do Senhor, são retiradas da pregação, e é retirada deles a oportunidade de conhecerem o Evangelho, né? Às vezes a gente fala, não, criança não vai se converter. Se ela não se converter naquele momento, porque a gente sabe que não é o intelecto da criança que a leva a Cristo, mas a ação do Espírito, o Senhor Deus com certeza usa o culto desde criança, desde a tenra infância, para preparar o coração dela para a conversão do Evangelho, porque foi assim que Deus usou, foi assim que Deus determinou. Mas esse não é o único problema, né? Peças teatrais, às vezes suprimem o culto, para que outras coisas aconteçam em detrimento da pregação da palavra. Talvez essa realidade esteja muito distante de nós, cristãos reformados, né? Nem de todos os reformados aqui no Brasil. Mas quando a palavra de Deus é pregada e a gente dá espaço a pensamentos vãos, ou a gente pensa no nosso trabalho, no dia da semana, ou a gente levanta o tempo inteiro e acaba perdendo a concentração e a devoção no culto. Isso também é uma inserção, vamos dizer assim, e é rejeitar de fato a palavra de Deus. Então a gente acha às vezes que esse tipo de inserção e o rejeitar a pregação da palavra está muito distante da gente, mas a gente está ali em corpo, mas a nossa mente, nosso coração não está no templo, no culto, no momento da exposição da palavra. Isso é muito sério. Está mais do que provado pelas Escrituras que a palavra é o único meio pelo qual, instrumento usado pelo Senhor, pelo qual somos levados a Cristo. A gente vai voltar para essa pergunta aqui, mas eu queria ler com vocês a pergunta 155 do Catecismo Maior de Westminster. Prestem atenção nela. Diz assim, a pergunta diz o seguinte: como a palavra se torna eficaz para a salvação? Aí a resposta diz o seguinte: o Espírito de Deus torna a leitura e especialmente a pregação da palavra um meio eficaz para iluminar, convencer e humilhar os pecadores, para lhes tirar toda a confiança em si mesmos e os atrair a Cristo, para os conformar à sua imagem e os sujeitar à sua vontade, para os fortalecer contra as tentações e corrupções, para edificar na graça e estabelecer os seus corações em santidade e conforto mediante a fé, para a salvação. Abram comigo Romanos 10, os versículos 14 e 15, para fechar essa primeira parte e confirmar o que a gente tem visto até aqui. Romanos 10, versículos 14 e 15, eu vou ler. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Versículo 15. Então, meus irmãos, a gente pode concluir o que diz o versículo 17, né? Que a fé vem pela pregação da palavra. Então, se
se nós estamos distantes do Evangelho, se nós conhecemos as verdades das Escrituras, mas sabemos que não estamos em condições de sermos considerados filhos de Deus, a gente precisa buscar isso, a pregação da palavra. Porque esse é o meio, como diz a pergunta 55, que o Espírito vai usar para mover os nossos corações. E aí, no segundo ponto, a segunda parte do versículo 17 diz assim: e a pregação pela palavra de Cristo. Eu vou ler novamente o versículo, né? E assim a fé vem pela pregação. E a pregação pela palavra de Cristo. Ou seja, o que eu quero que a gente entenda e tenha em mente, no coração, nesse segundo ponto, é que há apenas um conteúdo nessa pregação, que é a palavra de Cristo. Vamos abrir comigo lá em Atos 2. Ontem o nosso pastor falou sobre o Pentecostes. Foi ontem, né? Foi, eu acho. E nesse texto muitos falam, põem como centro, né, do texto o dom de línguas, e o caráter da universalidade do Evangelho, que são coisas muito importantes aqui, mas se a gente parar para ver o que está acontecendo aqui, a gente vai ver realmente a importância de tudo isso que a gente tem falado. A partir do versículo 1, eu vou pular alguns versos, mas acompanha a leitura comigo. Versículo 1. De Atos 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam assentados. Versículo 5. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuía de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos. No versículo 11, diz o seguinte: tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, essa parte que eu queria chegar, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Então, o que estava acontecendo aqui, na verdade, era a trombeta sendo ressoada, a pregação do Evangelho. Né? E assim como a gente vê no livro de Atos, e como vimos até aqui, né, por inferência, mas que a gente vai dar o foco agora, só há uma mensagem nesse Evangelho, que são as grandezas de Deus. Quando eu falo sobre a suficiência das Escrituras, né, quando converso assim, informalmente com alguém, principalmente com alguém que é mais jovem, eu gosto de usar uma imagem de um rei que vai fazer uma viagem e vai ficar um tempo fora. Então, para que o seu reino não fique desgovernado, ele faz uma carta com todas as prescrições, mandamentos, e ele fala: olha, quando eu voltar, eu quero que vocês sejam encontrados dessa maneira. Aqueles que não forem encontrados dessa maneira serão mortos, e os que se submeterem aos meus mandamentos serão coroados. Até que há muito debate a respeito dessa carta para que a verdade seja estabelecida, mas a verdade está ali na carta. O desejo do rei está ali na carta. Mas quando o rei volta, ele vê que a grande parte do seu povo não só rejeitou, mas interpretou de acordo com sua própria vontade, de acordo com seus próprios anseios aquela carta. E metade do povo foi dizimado. Com a palavra de Deus é assim também. Nós não vamos ser desculpados se pegarmos a palavra e interpretarmos da maneira como quisermos. A carta do rei para o seu povo é uma só. Só uma interpretação, só um caminho. E essa, de fato, é uma maneira de rejeitar essa pregação. Quando não damos ouvido a essa palavra, que é a palavra do nosso rei. E para esses que rejeitam essa palavra, João 12:48, ele tem uma mensagem. Quem achar pode ler, por favor. João 12:48. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Então, meus irmãos, é muito sério o que a gente tem aqui. Cristo oferecendo da sua graça através da pregação,
domingo após domingo, retiro após retiro. E a gente precisa meditar a respeito do que nós temos feito com essa palavra. Se temos rejeitado, se temos considerado, tentado viver de acordo com aquilo que o nosso rei deixou para nós. Seguindo adiante, meus irmãos, é interessante pensar que a palavra de Deus não é o centro do culto da vida do homem à toa. As Escrituras, a Bíblia. E não é à toa que essa palavra se confunde com o próprio Senhor Jesus Cristo nas Escrituras. Se a gente vê João, primeiro capítulo de João, versículos de 1 a 3, esse texto é bastante conhecido. Ele diz o seguinte, João 1, de 1 a 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. O que o escritor aqui está falando é que Cristo estava com o Pai na criação do mundo, e que pela palavra de Cristo as coisas foram formadas. Colossenses capítulo 1, eu amo esse texto. Colossenses capítulo 1, versículos de 15 a 20, eles confirmam também que o Verbo, a centralidade do Verbo encarnado nas nossas vidas, isso tem tudo a ver com o que a gente está falando, né? Dessa mensagem do Evangelho. Colossenses 1, de 15 a 20. Deixa eu achar aqui. Dá para ver porque que eu não ganho na gincana, né, de abrir primeiro. Sou meio devagar. Diz o seguinte, a partir do versículo 15. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Versículo 16 é o meu foco, olha. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. A minha vontade é de continuar o texto até o final. Mas foi o Verbo que criou todas as coisas pelo poder da sua palavra, né? E por isso, meus irmãos, mais uma vez, é importante ratificar que rejeitar a pregação do Evangelho é, em última análise, rejeitar a pessoa de Cristo, né? Rejeitar a palavra é rejeitar o Verbo. Olha que interessante, eu parei para pensar nisso esses dias. Quando um membro de uma igreja ele é disciplinado, ele é afastado da comunhão por tempo determinado, por não se sujeitar à disciplina e por confessar arrependimento, ele é afastado da comunhão, ele é afastado da ceia do Senhor. Mas a palavra de Deus, domingo após domingo, continua no coração dele. Essa é graça do Senhor Jesus. O Senhor Jesus o castiga, como diz Davi no Salmo, ele quebra os ossos, né? São sensações realmente do próprio inferno, porque a ira do Senhor está sobre aquela pessoa que rejeita Cristo e que alimenta o pecado no seu coração. Mas a palavra de Deus não é tirada desse servo. Isso é prova do amor de Cristo e da graça. O Evangelho sendo oferecido, Cristo, o Cordeiro, se oferecendo ao pecador miserável que o rejeita. Isso é lindo. É a prova de que o Verbo, de fato, ele deixa as 99 para buscar aquela ovelha perdida. Ou seja, ele é afastado da ceia, mas a pregação, o Verbo é oferecido para ele todo dia do Senhor. Isso é bênção, isso é prova da graça e do amor do Senhor. Abram comigo, ainda falando sobre e meditando a respeito dessa única mensagem, Atos 4, versículos 11 e 12. Eu vou ler esse texto. 11 e 12, Atos 4, 11 e 12 diz assim: Este Jesus, na verdade, é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou pedra angular. Olha o verso 12.
e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. A mensagem é uma só, é Cristo, o Verbo encarnado, é a revelação perfeita de Deus. Essa passagem me fez lembrar de Hebreus 12, que ele diz: como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Ainda mais para nós, meu pai sempre fala sobre os teólogos de antigamente, ele fala: nós deveríamos ser muito melhores do que Calvino, né, do que Lutero, do que os puritanos, porque nós temos os escritos deles e temos toda a revelação completa, e ainda temos o Espírito Santo, né? Mas infelizmente, pela nossa incapacidade, nós rejeitamos isso, né? Nós rejeitamos a palavra de Cristo, nós rejeitamos a sua centralidade, quando nós não estamos dispostos no dia do Senhor. Eu particularmente tenho lutado por isso. Quando eu entro no templo, eu me forço a pensar: Cristo vai ser exposto. É uma oportunidade de arrependimento. Como vou escapar se eu negligenciar tão grande salvação? Então, isso é verdade com relação aos teólogos, mas é verdade também com relação a nós como crentes. É obrigação nossa, também pelos livros, também pelos teólogos, mas pela palavra que nos é ensinada e pelo Espírito que habita em nós, não negligenciarmos essa salvação que nos é dada. E aquele povo lá de Hebreus, eles tinham conhecimento, né, da verdade. Então, meus irmãos, eu acho que está mais do que claro de que o Senhor, ele opera na vida do homem através da pregação da palavra. Não tem outro meio. Esse foi o meio que o Senhor Deus determinou. A gente viu, a gente leu, né, que a pregação do Evangelho é escândalo, é loucura para os homens, mas para os que creem nele é salvação. Já finalizando, vamos voltar lá para Atos 2. Esses versículos que a gente vai ler, eles resumem tudo que a gente viu até agora, né? Atos capítulo 2, eu vou ler a partir do versículo 14. A Sociedade Bíblica do Brasil coloca da seguinte maneira: o discurso de Pedro. Isso aqui é Pedro pregando o Evangelho. Olha só que legal a exposição que ele faz das Escrituras. Então se levantou Pedro, a partir do versículo 14, com os 11, e erguendo a voz advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, falando dos versículos anteriores, né? Como vim dispensando, sendo esta a terceira hora do dia, mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta. Aí ele repete e vai desenvolvendo a sua mensagem. Deixa eu ver aqui o texto. Deixa eu ver, versículo 32. A este Jesus, Deus, ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Se a gente ler os versículos anteriores, eu não queria ser muito cansativo nisso, mas ele está expondo as verdades do Evangelho, está expondo a Cristo, né? E aí ele diz aqui no versículo 32, a esse Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas, exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. E aí o versículo 17, deixa eu continuar então do 34. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara, disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrada dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Aí olha o versículo 37. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome
de Cristo Jesus para a remissão dos vossos pecados. Então, mais uma vez no livro de Atos, onde a igreja é estabelecida, a igreja do Novo Testamento, né? A pregação da palavra no centro. Então, Cristo é pregado e as pessoas são confrontadas com seus pecados, e pelo poder do Espírito, como a gente viu no texto, como a gente viu na pergunta 155, pelo poder do Espírito essas pessoas são convertidas à verdade do Evangelho. Então, você vai fazer algum comentário? Suspirou muito alto. Então, não só tudo foi feito pela palavra, todas as coisas foram criadas pela palavra, mas a igreja de Cristo, ela é estabelecida pela palavra, ela é estabelecida pelo verbo. A mensagem de Adão no livro de Gênesis não é que o descendente de Adão pura e simplesmente vai pisar na cabeça da serpente, não é a respeito de qualquer descendente. Ou a mensagem que é dada a Moisés e ao povo de Israel não é de que eles entrariam numa terra pura e simplesmente que manaria leite e mel. Ou a promessa para Abraão não é de que um cordeirinho frágil morreria pelo seu filho. Ou as promessas a respeito do reino de Davi não falavam a respeito de um reino terreno. Todas essas promessas, elas apontavam para o verbo, para a sua gloriosa redenção, a redenção em Cristo Jesus. E porque o Cristo ressurreto disse para os seus discípulos, né? Ide, fazei discípulos, pregai o Evangelho. É por isso que a gente está aqui hoje, por isso que a igreja presbiteriana de Ponta da Areia, a igreja presbiteriana do Castelo Forte, de Caraí, todas elas podem se regozijar e ter paz no coração na certeza de que o Cristo ressurreto mandou aos seus discípulos que ele fosse pregado. E hoje, porque os discípulos obedeceram essa ordem, graças à obra perfeita de Cristo, a ação também do Espírito, e graças ao Deus Pai que nos escolheu antes da fundação do mundo. Por isso nós estamos aqui. Já finalizando, meus irmãos, eu queria fazer uma breve aplicação. No capítulo 2 de Atos, a partir do capítulo 42, a partir do versículo 42, a gente vê que essa pregação, ela de fato converteu aqueles irmãos e transformou a vida deles. Eu adoro esse texto e ele me faz lembrar um pouquinho do céu, né? Porque me lembra da unidade do povo, e quando a palavra ela é abundante, eu percebo muito isso aqui na nossa igreja, por exemplo, né? Como nós somos entrosados, como nós amamos estar uns com os outros. O céu vai ser um pouquinho parecido com isso, mas infinitamente melhor, de maneira que nós não possamos imaginar. Isso é resultado da pregação do Evangelho. Quando o Evangelho é pregado, nós mudamos de vida completamente. Damos frutos, os frutos do Espírito, né, que a gente conhece bem. E isso na verdade, a unidade da igreja presbiteriana de Ponta da Areia, a unidade da igreja de Cristo ao redor do mundo, ela é prova de que os corações dos homens foram transformados por essa mensagem do verbo. Olha só que legal. A gente leu, né, Atos